Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma de nossas videoaulas. E antes de iniciarmos a aula, eu quero fazer aqui um apelo para vocês, deixar o like. Porque a última aula que tivemos aqui, com essas latinhas aqui, lembra, com as garrafas, a aula foi um sucesso, está sendo um sucesso. Mas o que entristece a gente é que quando ela estava em quase 10 mil visualizações, não tinha 700 likes. Então é muito triste. E o que mantém a gente aqui é o like de vocês. Então, se você não é inscrito no canal, não custa nada, não paga você se inscrever, deixar sua curtida, seu comentário, compartilhar as nossas aulas. É tudo gratuito, gente. É só para ajudar mesmo o criador de conteúdo, tá bom? Então, vim hoje com mais ideias de reaproveitamento, né, de reciclar. Eu gosto muito. Eu não sabia que iria fazer tanto sucesso, mas quando eu vi que as pessoas gostaram e muita gente pedindo, traz mais coisas recicladas. E aí eu resolvi trazer para vocês. E são coisas que vocês vão se surpreender com que eu sempre fiz. Mas aqui no canal eu vi que caiu muito bem. Eu vou estar sempre trazendo essas coisas aqui. Primeiro, vou falar sobre uma embalagem que todo mundo tem em casa. São frascos de shampoo. Mas é muito pequeno, gente. Dá para fazer. Vocês vão ficar surpresos com o que vocês vão ver aqui hoje. Olha só. Aqui é uma embalagem de shampoo. Até comum. Ó. Tá vendo? A gente vai trabalhar com essa aqui. Aqui é só você tirar aqui, ó. Tirou aqui. Vou trabalhar sem essa parte, mas poderia ser com ela também, tá? Eu vou já colocar um papel aqui pra gente já começar a pintura. Muitas pessoas aí agradecendo pela forma que eu pintei a garrafa, que eu falei, não precisa tanta coisa para estar passando numa garrafa. A tinta PVA, ela pega muito bem, entendeu? Então, não precisa estar... passa prime, passa isso, passa aquilo na garrafa, não precisa. A gente vai reciclar essa embalagem de shampoo, essa embalagem de hidratação. Ó, outra coisa também, vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo esses vidros de tinta? Quando acaba, não jogue fora. Tem muita utilidade, você vai ver aqui o que a gente vai fazer. Vou fazer de 2 tamanhos pra vocês verem, tá? Tanto a PVA quanto a de tecido. Essas embalagens servem pra fazer muita coisa. Esses vidrinhos aqui de tinta, quando acabar, não jogue fora. Lava logo e vai guardando, tá? Quando você tiver uma quantidade, isso aqui dá pra fazer lembrancinha de nascimento de bebê. Mas como a gente gasta muita tinta, rapidinho eu tenho um monte desses vidros aqui, todos vazios. Que mais que vai ter pra reaproveitar? Então, vou mostrando aqui pra vocês aos poucos, mas tem muitas outras coisas, tá? Mas a gente vai cuidar logo disso aqui. É bem simples a pintura. Eu já vou começar aqui com a tinta branca PVA. Olha só. Tá vendo? Essa aqui já está pintada. Essa aqui eu vou pintar da mesma coisa. Essa aqui tá sequinha no jeito de trabalhar. Eu só vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra ficar essa tonalidade aqui, esse perolado, tá? É bem simples, preste atenção aí. Eu vou usar tinta de tecido mesmo, na cor sépia. Aqui, coloquei o branco. Vou colocar só um pouquinho do sépia pra fazer esse perolado aqui, tá? Só um pouquinho mesmo. Ó. Bem clarinho, tá vendo? Aqui o que a gente vai fazer, aqui com uma esponjinha, vou fazer isso, ó. Dando leves batidinhas, ó. Até você cobrir toda a embalagem, ó. Vai ficar esse que eu mostrei aqui pra vocês, esse pérola, tá bom? Depois que você pintar todo, deixar todo pintado, a gente vai fazer aquela pintura de marmorizada nele. Vai ficar bonito, vai ficar lindo, vocês vão ver. Então, entenderam, né? A primeira pintura é essa. A mesma tinta que sobrou aqui, olha o que eu vou fazer agora. Preste atenção. Ó. A mesma cor, tá vendo? Esse aqui tá pronto. Então, vamos trabalhar com esse aqui que tá pronto. Senão aquilo ali vai demorar um pouquinho pra secar. Hoje aqui tá um clima chuvoso, não tá muito bom pra secar a peça. Eu não gosto de acelerar a secagem em nada. Esse aqui vamos trabalhar na mesma aula, mas vai secar rapidinho. Aqui, terminou essa primeira etapa da pintura, sobrou esse perolado. O que você vai fazer? Você vai acrescentar mais um pouquinho de sépia, ó.
Não precisa ser muito não, tá? Vai deixar num tom um pouco mais escuro, ó. Bem pouquinho mesmo. E tá ótimo. Agora aqui, com um saquinho plástico ou sacolinha mesmo, pode ser, bem amassadinho. Amassou o plástico, aqui você vem. Vamos fazer um efeito marmorizado aqui nessa embalagem, ó. Preste atenção que é bem simples, tá, pessoal? Vai ficar assim, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar, colocar um tom mais escuro aqui, ó. Tá bom. Vou deixar assim, ó, tá? E precisa bem pouquinho, aqui tem até muito. Agora, preste atenção aqui. Com esse mesmo saquinho aqui. Agora, olha só o que eu vou fazer. Tá vendo? Em toda a peça, ó. Vai ficar assim, tá? Agora, eu vou virar aqui para utilizar o mesmo. Agora, preste atenção aqui que é bem simples. Deixar ele ainda mais bonito. Aqui eu vim com a PVA branca. Vou pegar aqui mesmo, que é bem pouquinho mesmo. E aqui vou fazer isso, ó. Observe como o efeito vai ficando mármore mesmo, ó. Essa peça vai ficar perfeita. Você vai ficar... Você nem vai acreditar que foi feita assim. E que é uma embalagem de shampoo. Bem, enquanto a nossa peça seca, vamos para uma outra etapa aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mostrei para vocês agora há pouco esse vidro, né? Olha ele aqui, já pintadinho pra gente trabalhar, tá vendo? É o mesmo, eu fiz um maior ali também. Aqui foi a mesma pintura, só que só não marmorizei, tá? Tipo assim, deixa eu explicar pra vocês. Quando vocês querem fazer um tom mais escuro, um tom mais claro. Coloca um pouquinho do sépia, se você for trabalhar nessa tonalidade. Coloca um pouquinho de tinta sépia no branco, fica perolado. Aí você quer fazer um joguinho de tom sobre tom. Aí pintou o primeiro, ficou um perolado. Aí naquela mesma tinta você acrescenta mais um pouquinho de sépia. Vai ficar um pouquinho mais escuro e assim sucessivamente, tá? Até chegar no tom que você quer. Pode fazer tom sobre tom, que tem muitos trabalhos aqui que eu vou apresentar pra vocês daqui a pouco, assim. Esse aqui era um vidro de tinta, olha o que eu fiz. Eu vou deixar ele, esse aqui, primeiro, antes de fazer esse aqui com vocês, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vai pegar uma folha de EVA, olha o que você vai fazer. Aqui, a tinta sépia, eu vou fazer uma pintura maluca aqui. Já apresentei essa pintura pra vocês aqui no canal. Inclusive, na última aula nós fizemos essa. Só vai fazer isso aqui, ó. Dá pra fazer com a esponja também, tá? Pronto, vai ficar assim, tá bom? Todo manchadinho. Feito isso, vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço um detalhe aqui pra tá colocando nos vídeos. Vou cortar aqui uma tirinha nessa régua aqui, você faz da largura que você bem entender, tá? Eu comecei com essa largura, vou até o fim com esse aqui. Pronto, agora eu vou cortar aqui. Eu pinto às vezes uma folha dúzia e deixo tudo assim. Para hora que eu preciso para fazer algum trabalho, só faço isso. Vou lá e pego. Prontinho. Digamos que aqui é para tá enfeitando aquele vidro, né? Aí eu vou dobrar aqui, ó. Fazer um rolinho aqui.
deixo bem certinho para pintar as laterais. Preste atenção aqui, como que é simples. Para você fazer um detalhe que tem aqui nos vidros, ó. Pinto aqui em cima. Bem pintado. Ó, pintou a lateral. Você tá vendo que ficou manchado de tinta, né? Ó, aí o que você vai fazer? Você vai fazer um sombreado com essa tinta que tá sobrando aqui, ó. Isso aqui faz uma diferença enorme no trabalho, ó. É um detalhe pequeno, mas que traz toda a diferença. Ele vai ficar assim, tá vendo? Pode fazer dos dois lados. Aqui foi só fazendo a demonstração pra você. Dos dois lados, quando você precisar, quando ele for aparecer, ali tem trabalho com ele, você vai ver. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Esse aqui é o médio, né? Ó o grande. Esse aqui é o maiorzinho, tá vendo? Vou fazer um joguinho completo. Ó. Vamos colocar alguma coisa dentro dele. No final da aula a gente coloca, tá? Fique assim, outra coisa. Essa aula tem muitas dicas pra vocês. Vai ter complementos aqui nela também que já temos aí no canal. Eu vou deixar esse vidro logo pronto aqui com vocês. Mas antes de deixar o vidro pronto, vocês se lembram dessas argolas que eu fiz aqui com biscuit. Então, elas estão fazendo o maior sucesso. Aí eu fiz algumas lá no Instagram, até postei pro pessoal, que eu coloquei glitter, né? Algumas eu coloquei glitter, e outras eu coloquei purpurina e ficaram muito bonitas. Fiz dourada, fiz cobre. Eu fiz o biscuit, né? Como a massa é úmida, falei, quando seca ele não vai soltar. Só que começou a soltar. Aí eu não gostei, não gosto de trabalho inseguro. Como quem me acompanha lá no Instagram viu, pra que não faça daquela forma que eu fiz, eu postei lá, me achando que ia dar certo. Quando foi no outro dia, aí eu vi que começou a soltar. Eu falei, mas na próxima aula eu já conserto. Aqui eu vou pegar, ó. Deixa eu pegar uma outra aqui. Pegar essa daqui, que quando foi seca ela ficou meio sujinha. Ó, aqui a argolinha de biscuit. Eu vou colocar ela um glitter pra vocês verem. Se vocês quiserem, no lugar do glitter, vocês podem estar colocando purpurina, mas eu vou fazer com vocês com glitter. Ó, preste atenção aqui como é fácil. Eu vou pegar aqui uma base de esmalte, tá? Incolor, é claro. Peguei aqui um glitter dourado. E vou passar aqui, ó. Preste atenção aqui como ela vai ficar maravilhosa. Passa aqui tudo. Aqui onde eu tô segurando com a mão, eu passo depois, tá? Feito isso, você vai jogar o glitter. Ele seca rapidinho, porque esmalte seca rápido. Pronto. Quando secar esse lado, aí eu faço esse outro lado. Ó como fica a coisa mais linda. Pra você tá colocando nos seus trabalhos, tá vendo? Depois eu finalizo ela. Aí, quando você finalizar, você pode dar mais uma mão de esmalte, pra ela ficar mais segura ainda. Rapidinho você faz isso, tá? Gostaram da ideia? Pronto. É uma ideia, né? Essa aula tá cheia de ideias. Fica até o final que você não vai se arrepender, não. Outra opção também, pessoal, ó. Quem trabalha com flores, geralmente tem a fita floral, né? Isso aqui não jogue fora, tá? Isso aqui eu guardo pra muitas outras coisas. Olha o que eu fiz aqui. Revesti com sisal e fiz uma argola, tá vendo? Pra colocar nos trabalhos. Não jogue isso aqui fora, tá? Pode guardar pra reaproveitar. Tem uma dessa aqui com a linha dourada que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Vocês vão gostar. Olha essa aqui com glitter, esse modelinho. Que bonitinho, tá vendo? Fiz assim, aqui com esmalte também, ó. Só que coloquei purpurina, tá? Aqui também coloquei purpurina. Esse aqui coloquei purpurina. Ó a dourada pronta, que linda, tá vendo? Com glitter. Aí você pode estar usando a purpurina também. Aqui com biscuit natural, ó. Tá bom? Elas vão estar presentes aqui também no nosso trabalho. Eu tenho uma pequenininha aqui que vou trabalhar com vocês daqui a pouco, ó. Aliás, não, essa aqui é desse vídeo que fizemos aqui agora. Cadê ele? Tá aqui. Ó, vou começar com esse aqui, tá? É bem fácil. Aqui, coloquei uma tirinha dourada. Isso aqui é uma linha de crochê, tá, gente? Dourada. É fácil de encontrar nos armarinhos. Vou pegar essa argolinha aqui, que eu já deixei marcado, e vou colar aqui, ó. Vou colar aqui desse lado do vidro, tá? Preste atenção que é bem fácil.
ficar bem certinha. Prontinho, colei ali do lado de dentro, tá? Agora, olha só o que eu vou fazer. Esse vidro de tinta aqui é o de 250 ml, tá? Aí, peguei aqui uma tirinha, fiz essa mesma pintura que vocês viram eu fazendo aqui agora há pouco. Peguei uma tirinha de 2 centímetros, para esse tamanho de vidro, de 2 por 33. E olha só o que eu vou fazer. Já tá arriscado aqui também, onde eu coloquei para começar a colar. E vou seguir aqui, ó. Não precisa muita cola, tá? Vou colar bem certinho aqui. Eu vou colocar a cola no EVA, fica mais fácil. E vou passar por cima. Ó, já prendi a argolinha aí, tá vendo? Vou colocar um pouquinho de cola aqui pra finalizar essa parte. Ó, eu quero fazer outro desse aqui, ó. Dou uma passada aqui, chegar aqui, ó. Eu vou descer e passar assim, certo? Preste atenção aí que é bem simples. Esse é um trabalho bem simples, mas tá trazendo muitas dicas, tá? É uma aula cheia de dicas mesmo. Pode perder, não. Prontinho. Tá vendo? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui uma areia fina. Esse potinho também é de hidratação, ó. Eu pretendo fazer arte com ele também. Ah, gente, uma dica legal aí pra vocês. Vocês vão gostar. Entre em contato com as amigas de vocês que tem salão de beleza, para não jogar mais embalagem fora, tá? Eles jogam tudo na reciclagem. Alguns nem separam o lixo, né? Já joga logo no lixo. Manda separar embalagens de hidratação, de shampoo. Aquelas embalagens de Inteligente, por exemplo, elas são lindas. Ó, tá vendo? Vou colocar alguma coisa aqui. Tá vendo? Depois a gente vai colocar alguma coisa aqui dentro, tá? É só pra vocês irem pegando. Esse aqui, ó. Esse aqui é esse pote aqui, ó. De hidratação também. Fiz a mesma pintura que eu acabei de fazer com vocês lá do vidro que a gente tá esperando secar. Já tô com as peças aqui cortadas. Olha aqui, que eu acabei de falar pra vocês. Ó. Tá vendo? Revesti com essa linha de crochê, ó. Você pode estar colocando uma outra linha aí da cor de sua preferência. E aqui é basicamente a mesma coisa do que fizemos aqui. Aqui eu vou escolher um lado aqui, eu vou trabalhar só com ela, tá? Vou colocar só essa argola aqui. Coloco um pouquinho de cola lá dentro. Tá vendo? Aqui, do mesmo jeito que eu acabei de ensinar. Esse aqui vai ficar um pouquinho diferente, tá? Preste atenção aí. Já vou colocar aqui a cola para iniciar. Pouca cola, tá? Para não dar muito relevo. Não é muita cola que faz colar, não. Tá vendo?
Agora, olha só, vou passar a cola aqui, tá? E vou dobrar aqui pra dentro, ó. Essa peça vai ficar linda, do jeito que eu programei ali pra ficar, né? Deus abençoe que vocês gostem. Gente, no salão tem uns potes de hidratação tão bonitos. Assim, pra quem não sabe reaproveitar, não significa nada, mas pra mim significa muito. Bateu o sol ali na porta de vidro e acabou dando um reflexo aqui. Espero não ter atrapalhado aí. Mas aqui eu coloquei cola e dobrei ele todinho, ó. Fica um acabamento perfeito, gente. EVA dá pra fazer muita coisa mesmo, não é só pra flor, tá? Agora aqui, olha só. Eu vou colocar areia. Eu vou colocar essa areia branca aqui, mas pode ser areia comum, tá? É porque hoje tá um tempo chuvoso e eu não consegui areia seca pra gente estar colocando em todos os trabalhos. Aí eu vou utilizar essa aqui, ó, pra ficar pesado, bem pesado, tá? E aí a gente vai colocar umas gracinhas aqui daqui a pouco. Primeiro eu vou fazer com vocês os vidros e depois a gente vai recheá-los, tá? Aqui um outro, ó. Esse aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, que esse aqui vai trazer pra você uma dica de ouro. Uma dica de ouro. Esse aqui é esse pote de vidro aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui eu pintei do mesmo jeito, com aquele tinta PVA branca e coloquei um pouquinho do sépia e ficou assim perolado. Eu vou deixar ele nessa cor, tá? Vou deixar ele nessa tonalidade mesmo. E vou colocar isso aqui, ó. Presta atenção aqui que é bem simples. Vou colocar isso aqui, essa folhinha aqui. Vamos falar sobre essa folha? Então, vamos falar sobre essa folha, né? De onde ela saiu, como que ela surgiu. Olha só. Comprando coisas de artesanato, não sei se na cidade de vocês é fácil de encontrar. Isso aqui eles vendem tipo caminho de mesa, tipo toalha. E aí eu compro de vez em quando alguns diferentes. Eu comprei esse com dourado, faz tempo que eu comprei pra estar recortando isso aqui pra colocar em alguns trabalhos artesanais, tá? Mostrar pra vocês aqui, ó, alguns. Hoje eu passei, ó. Hoje eu tirei o dia pra passar vergonha. Meu Deus do céu. Quando não é cachorro, é trem caindo, eu sou um desastre. Ó, tá vendo? Isso aqui fica lindo nos vidros. Deixa eu ver nesse aqui. Esse aqui já tô arrependida de não ter colocado um desse aqui. Deixa eu ver se fica legal. Não que eu já tenho outros planos pra esse aqui, mas ó pra você ver se fosse colocar. Tá vendo como ficaria bonito? Eu não vou colocar não, gente. Eu acho que vai ficar muito informativo, tá? E, ó, aqui eu tiro, faço esse bico. Faço mais estreitinhos. Recorto as flores, as folhinhas pra estar colocando esses trabalhos, tá? E elas não são tão caras, não. Mas quando vocês terem a oportunidade aí, vocês verem. Ela tem um relevo, gente, ó. Tá vendo? Ela é ótima pra cortar. Você pode estar comprando pra recortar e colocar no trabalho de vocês. Falei que depois eu arrumo ela. Isso. Dá continuidade aqui. Esse aqui é o vidro. Depois desse aqui só tem mais um potinho e é rápido. Eu vou colar ela aqui na frente, ó. Eu vou colar aqui, eu vou colar com uma cola instantânea mesmo. E já viro pra você ver como ficou, tá? Prontinho, tá vendo? Agora aqui, peguei duas pérolas dessa aqui, nessa cor aqui. E vou colocar aqui, ó. Vou amarrar aqui. Tá vendo? Agora, olha só. Vou colocar um pouquinho de areia nela também. Essa areia, ela era um pouquinho grossa, aí eu peneirei, tá? Prontinho. Pode deixar assim, ou eu vou colocar alguma coisinha aqui, tá?
Em todos eu vou colocar. Vocês sabem que eu gosto de deixar o trabalho prontinho. Agora vamos fazer o nosso último, pra gente já começar a fazer tudo. Ó, essa aqui é uma outra argolinha de biscuit, tá? Eu revesti com essa linha dourada de crochê. Esse aqui, a mesma coisa que eu fiz esse grande agora. Vou passar aqui, ó. Pintei. Ah, outro detalhe muito importante que eu esqueci de falar pra vocês. Terminou a pintura, pode passar verniz vitral. Todas essas peças aqui estão envernizadas, com exceção a essa que eu preferi deixar fosca, tá? Mas você pode estar passando aí, principalmente na de plástico, viu? Tá vendo? Agora esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou colocar um suporte. Não precisaria não, mas vai que você pegue uma embalagem aí que você quer montar um arranjo maior. Aí já fica aí o ensinamento pra você, tá? Aqui peguei uma tirinha de EVA. Na medida de 4 centímetros, que eu medi que deu aqui nesse vidro. E vou enrolar aqui, ó. Fiz um rolinho. Agora eu vou colar bem aqui no centro do vidro, tá? Ó. Ó, bem no centro, tá vendo? Vou colocar uma suculenta nesse aqui. Agora aqui, olha o que iremos fazer. Vou pegar essa argolinha aqui e colocar aqui. Certo? Vou colocar um pouquinho de cola aqui, só um pouquinho mesmo. Para iniciar a colagem. Ó, coloquei a cola aqui, tá? E aqui eu vou dar seguimento. Vou colar até aqui atrás. Ele vai ficar assim, tá bom? Agora o que eu vou fazer, vou colocar um pouquinho de areia aqui nas laterais, ó. Pra ele ficar pesadinho, certo? Ó. Pra deixar ele bem seguro. Vou pegar aqui um rolo de papel e vou colocar aqui dentro nas laterais, ó. Ó, tá bem preso aqui o suporte, tá? A gente já monta também. Vamos fazer nossa garrafinha, ver se secou, né? Aqui com nossa garrafinha seca. Peguei aqui um papel Paraná, desse lado que é dobrável, fui modelando aqui, ó. Pra gente fazer um suporte pra colocar aqui na boca dessa garrafinha, ó. Tá vendo? Ela tem uma altura de 6 centímetros, tá? Aqui eu vou colocar aqui. Tá vendo? Eu medi primeiro, tá? Agora eu vou fechar aqui. Fazer um rolinho aqui, bem feitinho. Ó. Certo? Eu vou colocar uma quantidade de cola aqui. E vou fazer isso, ó. Tá bom? Agora preste atenção aqui. Aqui peguei um pedacinho de EVA, mas ele não tem 6 centímetros, ele tem 7, tá? Deixei passar um pouquinho pra fazer aquela dobra. Agora eu vou colar ele aqui. Depois que você vernizar, que estiver prontinho, aí você vem com a tinta. Pode ser até branca mesmo e bate no fundo, tá? Aqui. E agora eu vou colar aqui, ó, bem certinho, ó.
Tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó. Agora eu vou passar cola e vou dobrar aqui pra dentro. Agora aqui, vou pegar uma argola dourada, é que eu fiz, uma que eu fiz com glitter. Já estava pronta. Vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar uma pérola aqui para facilitar. Ó, vou colocar logo a areia aqui. Ele tá tá dando trabalho para pegar, ele tá caindo. Ó, coloquei uma pérola aqui. E vou fazer isso aqui, ó. O certo era ter colocado isso aqui antes, tá? Mas a mulher esqueceu. A figura esqueceu. Vou colar essa linha aqui atrás. Vou colar um pouquinho aqui nas laterais, ó. Vou colocar uma colinha nessa aqui também. Agora pode vernizar. O certo é vernizar antes de você tá fazendo o que eu fiz aqui, tá? Você verniza a sua embalagem antes de colocar os adereços, ó. Vocês gostaram? Ó que gracinha. Essa daqui já tá toda vernizada, ó. Essa aqui falta vernizar ainda. Gostaram? Agora vamos rechear esses mimos, né? Eu vou começar com esse aqui, ó. Tá com areia. Olha só, deixa eu falar com vocês. Eu vou colocar isso aqui, mas não fiquem tristes não. Isso aqui foi uma suculenta que eu inventei. São 2 modelos, mas tá vindo uma outra aula de suculenta, logo logo vai estar aqui no canal, tá? E aí eu vou só fazer esse aqui, ó. Só pra deixar um trabalho mais arrumadinho. Você pode estar colocando uma suculenta menorzinha. E ele tá caindo porque a areia tá pouca. O certo aqui seria um suporte. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar umas pedrinhas aqui. Ó, tá vendo? Pronto, já temos um pronto. Vamos ver esse aqui. Esse aqui também, temos aula de suculenta aqui, tá, gente? Deixa eu ver se ela fica legal aqui. Ó, um pote de hidratação, tá vendo? Esse aqui tá pronto. Esse aqui eu vou colocar uma outra. Ó, esse aqui é o mesmo potinho, tá vendo? Essa suculenta aqui temos aqui nas aulas das lembrancinhas, tá? É a mesma coisa. Gracinha. Outro. Ah, gente, esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ele é desse potinho de hidratação, tá? Ó como que eu fiz, que gracinha. Dá pra você estar colocando suculenta também. Só que esse aqui, o que eu fiz? Coloquei areia aqui no fundo e um pouco de papel. Agora só vou colocar umas pedrinhas aqui. Só isso, ó. Não vou fazer nada mais que isso. E pegar essa florzinha aqui, que já temos aqui também nas lembrancinhas, e colocar aqui, ó. Vou deixar só essa florzinha aqui. Pra que eu vou fazer isso? Pra que ele faça parte de algum outro aqui que tenha flor. Pera que eu já vou... Eu vou formar os parzinhos aqui com vocês pra vocês verem como vai ficar legal, tá? Esse aqui. Vou colocar alguma coisa aqui nele. Ó, essa folha aqui nós já temos aqui no canal, tá?
é na aula... Essa folha aqui, é nessa aula aqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês encontrarem com facilidade. Que é um arranjo de complemento. Temos essa folha aqui, tá? Eu vou colocar ela aqui. Ó, que gracinha. Acho que eu vou tirar esse aqui e colocar o laranja. Pra dar mais um destaque. Ó, gostaram? Ó, a folha de papel higiênico, que faz o maior sucesso aqui. Prontinho, né? Vamos ver esse aqui. Esse aqui também temos aqui na aula de o complemento de arranjo. A aula que eu mostrei aqui a primeira pra vocês, tá? Vou colocar só umas florzinhas aqui. Uma folhinha aqui. Essa florzinha das lembrancinhas. Tá vendo? Vidro de tinta, ó, que vai pro lixo. Não precisa ir pro lixo. Vamos ver esse aqui, ó. Folha de papel higiênico, ó. Vou colocar uma florzinha aqui pra quebrar mais esse. Ó. Com ou sem a florzinha. Você escolhe aí como você vai fazer no seu, tá? Vou colocar uma outra aqui. Deixa eu colocar isso aqui e já viro pra vocês. Outra folhinha de papel higiênico. Vou colocar só essa aqui na frente. Ó. Esse aqui também é do pote de hidratação. Desse aqui, só que maior. Tá vendo? Esse aqui é o menor e esse aqui é o maior. Tá vendo? Aí já coloquei, ó. Coloquei uns complementos que também tem aqui no canal. Tudo aqui tem no canal. Esse aqui é da aula de lembrancinha, o arranjo de complemento, o arranjo de complemento. Tudo que tem aqui tem no canal. Tem gente que chega aqui e fala assim, ah, você tem que ensinar de novo. É mais fácil você procurar do que eu elaborar uma outra aula para você, tá? Então, é o que eu sempre digo aqui. Eu me esforço para te ensinar e você tem que se esforçar para aprender. Porque não tem como eu ensinar de novo. Já pensou se nessa aula eu fosse ensinar todos esses complementos que a gente está utilizando aqui? Não teria como, né? Agora, vamos colocar esse... Ó. Folha de papel higiênico. A aula dos complementos. Eu vou colocar aqui e já viro pra você, tá? Gente, olha, isso aqui também tem lá na aula. Essa daqui é na aula do... Essa aqui tá na aula do arranjo de complemento. Eles estão mais escuros porque eu pintei, tá? Tava daquela cor laranjada, aí eu fui e coloquei um pouco de cor cerâmica e um pouco de marrom. Ou melhor, uma cor marrom. Aí ficou essa tonalidade, tá? Vou colocar só dois aqui. Olha, o que você faz com um pote de hidratação? Joga fora? Não, não joga. Faça isso que você vai... Agora, vamos formar uns conjuntinhos aqui com o que eu fiz. Vamos ver como fica. Pode ser esse aí com esse aqui, quer ver? Com o menorzinho, ó. Tom sobre tom. Esse é marmorizado, esse é liso, mas fica super bem, tá vendo? Acho que daria pra fazer um joguinho legal com esse, né? Gostaram?
Vamos tentar fazer mais um aqui. Esse aqui, ó, poderia ser com esse? Sim. Ó, daria pra fazer um joguinho legal, né, gente? Ou esse aqui, ó. Acho que esse aqui fica melhor, né? Ó, tá vendo? Aí eu amei fazer isso aqui. Amei, 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 amei. Esse aqui, ó, pode ser os dois assim, mesmo modelo. Ou podemos fazer isso aqui. Ó, tá vendo? Forma esse. E esse com esse, certo? Prontinho. Esse aqui, por exemplo, podemos fazer assim, ó. Preste atenção aqui. Podemos fazer isso aqui, ó. Vamos ver se fica uma peça de luxo. Ó. Gente. Ah, eu gostei assim. Ficou perfeito. Ah, eu espero que vocês gostem, viu? Deixa eu mostrar pra vocês um aqui que eu fiz. Olha isso aqui. Esse aqui é essa embalagem, ó. De um finalizador de cabelo. Esse aqui era meu. Eu usei. Aí fiquei com essa embalagem, achei bonita. Falei, não vou jogar. É aquela embalagem de spray. Aqui, ó, só não dobrei pra dentro como do EVA. Ficou assim, tá vendo? Aqui peguei um arame 18. Revesti com essa linha de crochê dourada. Deu isso aqui. E eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Que gracinha. Agora deixa eu ensinar pra vocês aqui rapidinho. Algo que pertence a ele, que eu não fiz aqui com vocês. Mas eu vou fazer bem rapidinho. Vocês vão gostar, tá? Aqui, ó. É um complemento que tem nele. E eu vou colocar aqui bem rapidinho que você vai ver. Eu achei muito bonito. Eu vou revestir aqui esse arame. Preste atenção aí que você vai gostar. É porque ele não tem aqui no canal, não, tá? Mas ele tá vindo por aí também. Mas eu vou ensinar de novo. Aqui, ó. Vou engrossar aqui. É bem rapidinho, por isso que eu vou fazer aqui com você, tá? Vou engrossar aqui um pouquinho. Deixar a ponta um pouquinho mais fina, ó. Prontinho. Agora, olha o que eu vou fazer. Peguei aqui um EVA de 1,5 cm, picotei menos de 1 centímetro, ó. Bem pouquinho mesmo. E olha o que eu vou fazer. Vou colocar a cola aqui. Vou colar aqui bem na pontinha, ó. E aí, eu vou fazendo isso, ó. Vou descer. Não precisa passar cola, não. Pode descer direto, ó. Ó. Ele vai ficar assim, tá vendo? Deixa ele tortinho assim, tá vendo como que ele vai ficar? Aí, você vem com a tinta de sua preferência verde ou cerâmica e pinta aqui. Ó o que eu fiz aqui, como ficou. Tá vendo que lindo? Ele é daqui, ó. Gostaram? Ai, gente, mais uma vez, ó, vamos finalizar e pedir, pelo amor de Deus, não deixe de dar o like, não, gente. Para que a gente permaneça aqui, porque senão vai ser difícil continuar sem os likes. Porque o que faz a diferença da vida da gente, além de você assistir a aula, além de saber que o meu trabalho tá alcançando tanta gente, tá ajudando tanta gente, eu sou tão grata, vocês nem imaginam o quanto, mas eu preciso dos likes. Uma vez eu fui criticada aqui porque eu pedia like. A pessoa falou, não, seria melhor agradecer. Sim, eu agradeço. Estamos aí, provavelmente, nesse momento, já chegamos aos 25 mil inscritos. Mas eu preciso dos likes. A qualidade do meu trabalho e a quantidade de visualização, esse canal era para estar até maior. Eu não tô dizendo que ele está pequeno. Mas pela quantidade de pessoas que gostam das minhas aulas, que tem um carinho pelo meu trabalho, era para ele estar até maior. Assim, maior não, com quantidade de like. Maior quantidade de like. Porque não tem condição de você alcançar 10 mil pessoas, você alcançar 10 mil pessoas
e só 550, 600 pessoas têm o interesse de tocar numa tecla que não paga nada. Entendeu? Pelo amor de Deus. E quem vocês forem compartilhar as aulas, faz esse apelo para mim, deixa o like que é importante, tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não jogue as embalagens no lixo, tá? Embalagem de shampoo. Até isso aqui, ó, para você fazer, para estar vendendo no Dia das Mães, que é uma época que tudo que você fazer, vende. Entendeu? Final de ano, para estar fazendo aí ideias, coisas de Natal. Essas folhas também a gente vai fazer muita... Tem muitas ideias aí de coisa de Natal com essas folhas. Então, gente, aí vocês vão no salão de beleza. Isso aqui, esse vidro aqui, esqueci de falar para vocês, é de milho verde, ó. Tá bom? Mas tem de milho verde, extrato de tomate. Aí vocês vão guardando os vidrinhos. Pega essas embalagens, ó. Como não é uma coisa de lixo, né? Que a gente, o meu lixo, por exemplo, é todo separado. Vocês já vão separando o que não é do lixo, que dá para aproveitar. E vocês vão pegando. Olha quanta coisa eu fiz com coisa reciclada. Aqui o que é que eu fiz? Aqui não tem gasto, muito gasto em dinheiro. Aqui tem o agregar de valor, né? Deixar as peças bonitas. Eu nem vou falar para vocês sobre preço, porque eu não fiz orçamento de nada, tá? Foi algo assim que eu quis trazer para vocês, porque eu achei interessante. Mas eu não fiz ainda assim para comercializar não, assim, em quantidade, tá? Então a aula de hoje foi essa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Até a próxima. Gratidão. E ó, deixe seu joinha. Tá bom? Abraço, Deus abençoe.